maior feira das Américas, para divulgar o Destino Acre, para falar da rota. Nós também fizemos eventos na Bolívia, de promoção, divulgando o Destino Acre. Nós também temos relação comercial com algumas agências, principalmente agências locais com agências peruanas, para trabalhar isso. Mas nós temos um grande entrave. Qual é esse entrave? O governo brasileiro e o governo americano, eles exigem o visto, tanto para o brasileiro entrar nos Estados Unidos, como para o americano entrar no Brasil. A exigência do governo brasileiro é mais a famosa reciprocidade. Exatamente. Como o governo americano cobra e exige o visto do brasileiro para entrar lá, o brasileiro também exige o visto americano. A reciprocidade. E o que isso tem acontecido? O americano, ele vem até Cusco. Quando ele chega em Cusco, ele descobre que bem aqui é o Brasil, que bem aqui ele pode, rapidinho, ele pode conhecer a terra do Chico Mendes, ele pode conhecer a floresta amazônica, ele pode entrar no território brasileiro. Mas ele não tirou o visto. Mas ele não tem o visto. E em Cusco não existe o consulado que forneça esse visto. O consulado brasileiro. Isso, então esse é um dos entraves. Nós temos trabalhado no sentido de resolver esse problema. Nós tivemos uma excelente notícia. Ontem foi publicado um estudo feito nos Estados Unidos por uma empresa que cuida do turismo lá, que coloca que a partir do momento que o governo americano ele acabar com a exigência do visto para o Brasil, a economia americana vai ter um impacto significativo do turismo. Porque o brasileiro ele gosta de conhecer os Estados Unidos, ele tem recurso suficiente para isso, mas ele tem um entrave do visto. E o visto americano para ser tirado, hoje no Brasil, poucas capitais dispõem do serviço. Verdade. Então, por exemplo, para nós muita gente acaba não tem que ir ou para conseguindo tirar o Manaus visto. ou para Brasília, que são os locais mais próximos, para tirar o visto. Precisa passar 2 dias nesse lugar para tirar o visto. Então, tudo isso é um entrave. É possível que o governo americano venha a acabar com a exigência do visto brasileiro e isso gere, claro, a reciprocidade, o Brasil não exigir mais o visto americano. Você acha que há uma esperança disso acontecer, Raquel? Acredito que sim, porque a partir do momento que existe esse estudo, né, que os Estados Unidos ele tem trabalhado no sentido de divulgar o país. Né, a gente vê muito nos canais fechados propagandas falando conheça os Estados Unidos, conheça a América. Chama-se Land of Dreams. Exatamente. Então, eles querem isso, eles sabem como o turismo impacta uma economia. As pessoas costumam pensar em turismo como algo que não tenha tanta importância. Mas o turismo ele tem uma importância significativa para a economia de um estado, de um país. Ele tem uma importância significativa porque ele divide renda, ele gera emprego, ele aquece várias cadeias, né? Uma cadeia produtiva extensa, vários setores da economia. Verdade. São 52 atividades correlatas. Então, o turismo ele tem esse papel. E um turismo forte é um local forte. Raquel, só para a gente finalizar, no governo Jorge Viana nós vimos a criação de uma estrutura de turismo no estado. Tivemos ali a pousada Vila Brasília, tivemos ali o Seringal Cachoeira, se eu não me engano a pousada de Chapuri também já foi no governo. O Cachoeira. Teve o Bom Destino. Enfim. E a criação de algumas possibilidades para pousadas turísticas, ecológicas, da iniciativa privada se instalassem no estado. Aí nós vemos lá em Brasileia o fim da pousada Vila Brasília, era um local que atraía o público, o turismo interno e também o turismo externo. Como é que você, como secretário de turismo, vê essa situação e se há uma política de incentivar ainda mais a criação dessas pousadas pela própria iniciativa privada, para que nós tenhamos lugares até para o turismo interno? Claro. Alguém que sai de Rio Branco e vai em Brasileia Pitaciolândia, vai em Cruzeiro do Sul, aproveitar, enfim, as maravilhas do Moa. Enfim, como é que está essa política? Na verdade, assim, com relação à Vila Brasília, é uma política do governo do município, né, de acabar. Infelizmente, assim, é uma pena, porque o turismo, ele gera renda para a população e ele divide para vários setores da economia. Então, acabar com a pousada, eu acho que, infelizmente, é uma decisão equivocada. Mas é uma decisão do prefeito e não cabe a mim julgar ou condenar, né? Cabe à gestão dele. O governo ele tem trabalhado. A gente falar em turismo é uma coisa muito recente no Brasil. O turismo a gente discute ele há 20 anos. No Acre é bem mais recente falar de turismo. Então, naquele momento, início do governo da Frente Popular,
discutir geração de renda para o Estado, desenvolvimento para o Estado, passava necessariamente pelo turismo como passa hoje. Só que nós não tínhamos nada de turismo, nós não tínhamos nenhum atrativo organizado, nenhuma estrutura, então o governo fez uma opção por criar algumas estruturas turísticas, como as pousadas que você bem colocou, que foram construídas pelo governo ou não, como o caso da Prefeitura de Brasília, mas com apoio do governo do Estado. Hoje nós estamos caminhando para um outro patamar. O turismo já existe, as pousadas ela já existe do governo do Estado, o governo Tião Viana construiu 3 pousadas em aldeias, porque hoje é um setor, o etnoturismo, ele é consolidado no Estado, ele é forte, ele atrai turistas internacionais, nacionais e também locais, mas nós estamos hoje avançando um pouco mais, fortalecendo a iniciativa privada. Os bancos públicos e privados, eles têm uma taxa diferenciada para se trabalhar estruturas turísticas. As empresas, elas têm sido colocadas pela Secretaria de Turismo essa questão, que existe recursos para isso, e a iniciativa privada ela começa a dar respostas nesse sentido. Né? Nós já temos alguns atrativos, não só da rede hoteleira, mas em outros setores, que tem mostrado isso. Nós temos aí, por exemplo, o Cassiano, que tem o balão, o único balão aqui da região norte. Nós temos nosso amigo Joseni, que agora está fazendo aí, apresentando um outro produto turístico, que é um atrativo para não só o turista externo, mas o próprio turista interno, uma opção. Né? Então, nós temos trabalhado nesse sentido de fortalecer a iniciativa privada. Como que nós fortalecemos a iniciativa privada? Nós fortalecemos a iniciativa privada quando nós temos políticas públicas voltadas para o fomento do turismo. Você sabia que o Acre, o turismo interno do Acre chega a aproximadamente 43%. A média nacional é 70%. Por que que nós temos esse disparate? Porque não existia, o Vale do Acre, ele não conseguia se comunicar com o Vale do Juruá. Então, o cruzeirense não conhecia Rio Branco não conhecia o cruzeirense. O que é que o governo do estado fez? Ele criou a estrada, ele conseguiu consolidou a estrada. Que a estrada ficasse, criou nesse sentido de asfaltar. Conseguiu que a estrada ficasse aberta, o governo Tião Viana conseguiu que a estrada ficasse aberta de inverno a verão. Isso significa que vai existir fluxo, que as pessoas vão poder... Então, isso são políticas públicas que impactam a cadeia produtiva do turismo. Não é uma política pública de turismo, mas ela impacta a cadeia produtiva do turismo. Gente, eu conversei aqui com a secretária de Turismo do Estado, Raquel Moreira, que também nos falou sobre o tradicional Réveillon de Rio Branco, ali na Arena da Floresta. Obrigado, Raquel, pela tua vinda. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. 2015, muito bom. Maravilha. Para vocês de casa, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos. Fiquem com Deus no coração e tenham um ótimo final de semana.